que anima a civilização do Ocidente. Cumpre notar, contudo, que a essência cristã em seus institutos não passou de sopro, sem renovações substanciais, porque logo após o ministério divino do Mestre, vieram os homens e lavraram ordenações e decretos na presunção de honrar o Cristo, semeando em verdade separatismo e destruição. Os últimos séculos estão cheios de figuras notáveis de reis, de religiosos e políticos que se afirmaram defensores do cristianismo e apóstolos de suas lutas. Todos eles escreveram ou ensinaram em nome de Jesus. Os príncipes expediram mandamentos famosos. Os clérigos publicaram bulas e compêndios. Os administradores organizaram leis célebres. No entanto, em vão procuram honrar o Salvador, ensinando doutrinas que são caprichos humanos, porquanto o mundo de agora ainda é campo de batalha das ideias, qual no tempo em que o Cristo veio pessoalmente a nós, apenas com a diferença de que o farisaísmo, o templo, o sinédrio, o pretório e a corte de César possuem hoje outros nomes. Importa reconhecer desse modo que, sobre o esforço de tantos anos, é necessário renovar a compreensão geral e servir ao Senhor, não segundo os homens, mas de acordo com seus próprios ensinamentos. E assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Adriana, pela leitura do exórdio. Convidamos Liane, então, para poder proferir a prece de início. Amado Mestre Jesus, nosso tão amado guia e modelo, agradecemos mais uma vez essa oportunidade, Mestre. Permite que possamos abrir os nossos corações, buscar em nossa mente a Tua presença e no coração todas as palavras tão edificadoras que trouxestes para nós, desde quando aqui estiveste. Como é difícil, Mestre, passarmos por esse plano terrestre, enfrentarmos tantos momentos que muitas vezes nos levam para distante de Ti. Fazer com que sempre estejamos preparados para analisar cada situação, para não nos deixarmos levar por palavras que não mostrem o Teu caminho de amor. Que possamos, neste século, com as palavras trazidas pelo Espiritismo, sem tantas alegorias, que saibamos ouvi-las, mas principalmente saibamos transformá-las em atitudes em nossa vida, no nosso dia a dia, amando sempre a Deus, amando ao próximo e usando todo o nosso amor, todo o nosso ensinamento de caridade que Tu trouxeste, para que possamos também podermos transformar os corações dos irmãos que de Ti se afastam. Que seja hoje, mais uma vez, no nosso estudo, uma oportunidade de aprendizagem e que aquele amor tão maravilhoso continue nas nossas palavras, nas nossas reflexões, para que possamos fazer jus, porque sabemos que acreditas em nós, Mestre, e queremos também fazer com que creia que somos capazes de amar. Saibamos trilhar este caminho que Tu abristes para nós. Entreguemos-nos agora aos nossos estudos, às Tuas mensagens, e que possamos sair daqui transformados mais uma vez na construção desse caminho em direção ao nosso Pai. Que assim seja. Que
assim seja, graças a Deus. Obrigado, Eliana, pela leitura, pela prece de início. Obrigado, Adriana, pela leitura do episódio. Então, harmonizados agora, para que a gente possa recomeçar o nosso estudo, né? Do livro Missionários da Luz, capítulo 5, Influenciação. Paramos no 5.13, né? Isso, estamos no final. E é o item 5.13, exatamente. Então, vamos começar do lado 5.13. Indicando a mocinha cercada de maravilhoso halo de luz, acrescentou. Então, eles estão observando, né, a mãe com os 2 filhos, a menina mais nova, receber, com a capacidade de receber as instruções dos irmãos espirituais de luz. Então, André Luiz está comentando essa capacidade dessa jovem. Então, indicando a mocinha cercada de maravilhoso halo de luz, acrescentou: conserva ainda o seu vaso orgânico na mesma pureza com que o recebeu dos benfeitores, que lhe prepararam a presente reencarnação. Ainda não foi conduzida ao plano de emoções mais fortes, e as suas possibilidades de recepção no domínio intuitivo conservam-se claras e maleáveis. Suas células ainda se encontram absolutamente livres de influências tóxicas. Então, aqui é interessante, né, que ele está falando que a jovem, ela encontra-se espiritualmente mais predisponível ao contato com a espiritualidade de luz e fisicamente também. Por que fisicamente, né? Porque nós sabemos que o nosso corpo, ele recebe os influxos que nós oferecemos para ele. Seja os influxos energéticos através do pensamento, da vibração da mente, quer seja por os alimentos que nós nos permitimos ingerir. E tudo isso, né, forma um complexo de substâncias e energias que vão nutrir ou vão degradar as células, né? Então aí o André Luiz chama a atenção para nós dobrarmos o cuidado com aquilo que nós permitimos que entrem em nós, seja através do pensamento que a gente permite que prolifere, seja através da alimentação que a gente permite adquirir. Tem um livro que nós estudamos, o livro Os Mensageiros, de André Luiz. E numa parte desse livro, André Luiz relata o seguinte: muitos irmãos que se encontram doentes no corpo físico perdem a capacidade de governar as células em conflitos, porque estas já se tornaram nocivas para o organismo debilitado. Então, a primeira parte é isso, né? Então, ele está dizendo que muitos de nós, né, em alguns momentos, nós perdemos a capacidade de governar as nossas células. Por quê? Porque entramos em desequilíbrio. Nós entramos em desequilíbrio, né? E mais de uma vez no dia. Se desequilibra. Quando a gente se desequilibra energeticamente, a gente perde a facilidade do controle que nós temos das nossas células. Nós temos pelo menos 38 trilhões de células no nosso corpo. Algumas dessas células, elas são desorganizadas. Elas, por exemplo, elas perdem o controle do seu crescimento.
Elas crescem desordenadamente, crescem exageradamente. Isso o que é? São as células pré-tumorais, as células pré-malignas. Só que o nosso corpo, ele possui capacidade de controlar e eliminar esses tipos de células. Nós temos essa capacidade, né? Nós temos células, por exemplo, chamadas linfócitos, que são as células do nosso sistema imune, e um dos tipos desses linfócitos são chamados de linfócitos T citotóxicos. Por que citotóxicos? Porque esses linfócitos eles secretam substâncias tóxicas para as nossas próprias células. Mas quais células? Essas células desordenadas. Então, os nossos linfócitos vão, fazem uma varredura, identificam o que está de errado no nosso organismo e libera substâncias para poder eliminar essas células. Se a gente observar, gente, o nosso corpo é a lei divina. É a lei divina que acontece no nosso corpo. Nós não temos, na lei divina não fala, nós não temos a lei da reprodução, nossas células se reproduzindo, não tem a lei da destruição, gente, na lei divina, né? A lei da destruição. Então é isso. Destruição. Por quê? Porque tem que gerir energeticamente o organismo para poder manter um equilíbrio. E o nosso organismo é uma resposta, né, do que acontece no macro, do que acontece no mundo, do que acontece no universo, né? Então, nós somos a lei divina atuante. Então, quando André Luiz, nesse livro Missionários da Luz, que nós estamos estudando, ele diz para a gente que as suas células ainda se encontraram absolutamente livres das influências tóxicas, né, da menina, por isso, as células dela ainda desfrutam de um corpo em equilíbrio. E esse corpo em equilíbrio coordena mais facilmente essas células, impedindo a proliferação de células tóxicas. Voltando para o livro dos Mensageiros, que nós estávamos lendo, o fragmento do livro, então muitos irmãos se encontram doentes do corpo físico, pois perderam a capacidade de governar suas células em conflito, porque essas já se tornaram nocivas para o organismo debilitado. Ou seja, se a gente não consegue controlar, elas se multiplicam desordenadamente e aí nós perdemos a capacidade agora de coordenar essas células, sendo fruto dos maus pensamentos, diz André Luiz, sentimentos e comportamentos com abusos e desregramentos cometidos ao longo da existência. Então, não é um dia, é ao longo da existência. Então, por isso, né, que nós temos que ter esse hábito saudável de nos controlar. Controlar o que pensamos, controlar o que ingerimos, controlar o que fazemos, né? Controlar aquilo que nós permitimos que chegue até nós através da nossa vista, da nossa audição, né? Então, o controle. Por isso que Pedro fala para Paulo de Tarso, no livro Paulo e Estevão, quando Paulo sofre tudo e vai procurar, né, a casa do caminho, como último recurso, o conselho de Pedro para Paulo é esse. Paulo, a melhor posição da vida é o equilíbrio. Então, o equilíbrio é isso, é o que nos mantém ordenados. Né? Alguém quer comentar algo? Não? Então, vamos continuar a leitura. Seus órgãos vocais, por enquanto, não foram viciados pela maledicência. Não, olha só, né? Então, não é só controlar o que nós ingerimos, mas controlar também o que nós colocamos para fora. Aquilo que nós falamos, por exemplo, né?
aquilo que nós falamos. Então, não o orar e vigiar diariamente é a gente não se permitir em dizer coisas que não acrescentam nada, né? A gente resistir a essa tendência de comentar o mal, porque o próprio Emmanuel nos diz que o mal não merece comentário, né? O mal não merece comentário. Então é isso, controlar o que vem a nós e o que nós emitimos. Então, seus órgãos vocais, por enquanto, não foram viciados pela maledicência. Isso é um vício, hein? A maledicência é um vício. Pela revolta, pela hipocrisia. Seus centros de sensibilidade não sofreram desvios até agora. Seu sistema nervoso goza de harmonia invejável. E o seu coração, envolvido em bons sentimentos, comunga com a beleza das verdades eternas pela crença sincera e consoladora. Então, o coração, ele comunga com essa beleza das verdades eternas através da crença sincera e consoladora, né? Então, a doutrina espírita, ela faz isso conosco, né? À medida que nós nos debruçamos sobre a doutrina espírita, nós nos envolvemos com o ensinamento do Cristo, nos ensinado, nos explicado através dos irmãos espirituais, né? Isso é a doutrina espírita, é a explicação dos ensinamentos do Cristo para nós. Nós permitimos que o nosso coração se adube, né, com o fertilizante do Cristo. E permitir que o coração se adube com o fertilizante do Cristo, que são as mensagens do Cristo bem entendidas e aplicadas no nosso dia a dia, nós elevamos isso para o organismo inteiro, como também para o nosso espírito. Então, está falando aqui André Luiz, esse equilíbrio dessa jovem. E é por isso que ela se vê tão facilmente acessível para os irmãos espirituais de luz. E, além disso, não tendo débitos muito graves do pretérito, condição que é isenta de contato com as entidades perversas, ou seja, não tem débito, né? Então ela não tem vínculos com entidades perversas que se movimentam na sombra, pode refletir com exatidão os nossos pensamentos mais íntimos deles, da espiritualidade de luz. Vivendo muito mais pelo espírito, nas atuais condições em que se encontra, basta a permuta magnética para que nos traduza as ideias essenciais. Então, vivendo muito mais pelo espírito, né? É aquela máxima, viver mais pelo espírito do que pelo corpo, né? Então, nós valorizamos o que é de eterno em nós, e não no que é temporário. Tudo que é material é temporário. Tudo que a gente visa o lado materialista da coisa e do ser é temporário, a gente não leva para a eternidade. Então, viver o espírito em sua plenitude é nós vivenciarmos aquilo que nos engrandece espiritualmente. A paz, a serenidade, né? Os bons relacionamentos, as boas conversas, né? As boas leituras, os estudos edificantes, né? Então, tudo isso que nos eleva vibracionalmente é viver em espírito. À medida que, quando eu me preocupo com as minhas sensações vulgares, né? Com as minhas sensações físicas, com o que eu vou usar, com que roupa eu vou me vestir, me preocupar em demasia com isso, né? Então, são todas coisas que é viver a materialidade da vida. Então, essa jovem, ela tinha esse lado voltado para a vivência do lado espiritual.
Então, por isso, a maior facilidade da comunicação com os irmãos espirituais. Marco, Oi? quando eu estava lendo, o que me chamou a atenção, né, foi o ainda, que Alexandre fala tantas vezes, né? O ainda, na linguagem, que fala que é um pressuposto, que ele vem marcado, não é um subentendido, ele vem marcado, ele está marcado no texto. Então, o ainda é um advérbio que significa até agora, até o momento. Então, ele está frisando várias vezes, a jovem ainda conserva o seu vaso orgânico. A jovem ainda não foi conduzida ao plano de emoções mais jovem. A jovem ainda se encontra livre de influências tóxicas. Aí depois, até agora. E ele vai sempre mostrando esse ainda, e mais na frente, um pouquinho, logo você vai ler logo em seguida, André ele não vai perceber isso, né? Aí faz a pergunta. Isso significa que essa jovem é bastante pura e continuará com semelhantes facilidades em toda a existência? Aí Alexandre sorri e diz: não, meu caro, ela ainda. Aí ele volta mais uma vez com ainda, entendeu? Então, esse ainda aqui, ele não está no texto à toa. Ele está mostrando que ela conserva ainda, porque vai entrar a questão do livre-arbítrio, que vai vir um pouquinho mais lá na frente. Perfeitamente. Mas ele vem marcando o tempo inteiro, mostrando, não é? Então, é isso aí, o ainda é para nós, né, que estamos encarnando, né? Nós, diariamente, nós somos submetidos ao livre-arbítrio, a nossa tomada de decisão, né? E eu sempre falo da inteligência, né? Por isso que está lá naquela questão 627, é tornar inteligível os ensinamentos do Cristo. O que é inteligível? É pegar os ensinamentos e a capacidade de fazer escolha. Para nós fazermos as escolhas. Então, por isso que ele fala ainda. Por quê? Enquanto estamos encarnados, né, nós temos aí a possibilidade. Nós temos ainda a possibilidade de nós cairmos, né? Então, o futuro depende de quem? Da gente. Por isso que ele fala ainda, o futuro depende dela. Liana. Pois não, Liana? Fazendo um gancho aí com esse ainda, bem colocado aí por Adriana, né? Esse ainda é trazido por Alexandre, que é o mentor, é esse que está nos explicando. E a gente já parece predisposto a dar total credibilidade, né? Ao que ele diz aí no decorrer do livro. Aí eu volto para a página 56, um pouquinho atrás, que quando a gente tem aquela descrição do que está acontecendo com os dois, com a mãe e o filho, e que a filha começa a se pronunciar, mostrando para eles uma realidade de que eles têm que mudar o comportamento, que eles têm que mudar de atitude, eles se pronunciam, tanto a mãe, né? A mãe chega a dizer assim: quando você atravessar os caminhos que meus pés já cruzaram, quando vierem as desilusões sem esperança, então observará como é difícil manter a paz e a luz do coração. E o filho disse: e se algum dia, falou o rapaz melancólico, experimentar as lutas que já conheço, verá que tenho motivos de queixa contra a sorte e que não me sobram outros recursos senão permanecer no círculo das indecisões que me assaltam. No momento dessa leitura, eu acho que aparece dentro de nós que estamos fazendo o estudo, de certa forma, não seria um julgamento, mas aquela reflexão de que eles estariam dizendo algo que a gente não deve aceitar também, né? Porque a menina está realmente mostrando algo bom. Ela está trazendo aqueles pensamentos que Alexandre tenta colocar e ela consegue assimilar e ela repassa, e eles insistem na negatividade. Mas quando a gente chega agora, na leitura de hoje, com esse ainda dito por Alexandre, aí a gente vê uma espécie de contraste, ou de não condenar totalmente aqueles dois naquele momento, porque a menina ainda pode vivenciar o que eles estão vivenciando hoje, porque ela ainda conserva todo aquele período ainda de paz, de tranquilidade, de saber conduzir a própria vida dentro do
procedimento do bem, né? Eu percebi essa espécie de contradição. E aí eu vi para mim mesma e disse, puxa, naquela hora eu até pensei de forma negativa, como é que eles dizem isso, né? Eles encontram a forma de tentar se proteger, dizendo alguma coisa desse tipo, e na verdade vai acontecer realmente uma situação de que a menina futuramente, quando passar como eles passaram, por determinadas circunstâncias, ela pode mudar esse comportamento de alguma maneira. Por E causa você do falou o verbo certo, ela pode, né? pode, exatamente. Significa que ela vai, né? Porque ali a gente tem até aquela ideia de que ela é firme, né? E que talvez ela não venha passar por essas coisas, porque ela traz a firmeza naquilo que ele diz, dá muita força, há muita energia, ela se contrapõe à própria mãe para tentar mostrar o novo caminho. Mas existe uma brecha, que vai depender muito do que vai acontecer na própria vida dela e como ela vai se comportar diante desses momentos. Era isso aí que eu... E você falou, né? Depende muito do que vai acontecer na vida dela, né? E eu friso muito assim, depende das tomadas de decisões que ela vai ter daquilo que acontecer na vida dela, né? Porque todos nós, né? Todos nós passamos e vamos passar ainda mais por situações difíceis, situações complicadas, né? E que vai ter a porta estreita e vai ter a porta larga, né? Vai ter a porta estreita, vai ter a porta larga. Então, que nós consigamos ter bastante luz e discernimento para enxergar que na porta estreita, apesar de ser mais difícil, né, a passagem é ali que é o repouso do nosso espírito. Ali que é o repouso do nosso espírito, né? A porta estreita, o que é? É a modelagem do nosso espírito, né? Está estreita para quê? Para modelar o nosso espírito. Não é isso, na verdade, né? Por que ela é estreita? Ela é estreita porque é difícil de fazer, é difícil de chegar, é para modelar o nosso espírito. Ao passo que se nós preferirmos a facilidade da coisa, não existe um modelo nenhum para o espírito, né? Então, o que leva à estagnação? Leva à estagnação. Então, que nós consigamos ter essa sensibilidade de esse discernimento, de enxergar na porta estreita o caminho correto a ser passado. Eu trouxe aqui uma citação de Santo Agostinho sobre o livre-arbítrio. Não sei se eu leio agora ou espero chegar no parágrafo. Pode ler. Posso ler? Santo Agostinho afirma que livre-arbítrio é um dom de Deus conferido ao homem, é um dom de Deus conferido ao homem, permitindo agir livremente segundo a sua vontade. É a utilização consciente da liberdade, guiada pela vontade. Então, a gente sempre está batendo na questão da escolha e na questão da vontade, né? Ter vontade de resistir ao arrastamento, né? Às vicissitudes da vida, a essa porta larga, cheia de vícios, aos prazeres mundanos. Então, é ter essa vontade realmente de resistir, porque aí é o livre-arbítrio. Se ele é um dom de Deus concedido ao homem, então todo mundo já tem a centelha divina, já tem essa capacidade de resistir. Agora, a escolha é de cada um, né? O livre-arbítrio entra aí, a escolha é de cada um, né? É verdade, você falando isso, né, da escolha, do livre-arbítrio, né, da nossa capacidade de decidir, de tomar. Eu tô lembrando de ontem eu dei uma palestra no Exército, reunindo os militares espíritas do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Militar e dos Bombeiros de Natal. E aí eu convidei para poder
está lá para fazer a leitura do exórdio a Betinha, que é a presidente da Cruzada Espírita dos Militares. Senhora, uma senhora maravilhosa, a Betinha, né? Espírito de luz, lindo. E a Betinha foi lá, né? E foi dentro do exército, do quartel, e nós preparamos lá no auditório, lá um ambiente bacana, harmonizado, com música, né? E aí, quando ela chegou lá, ela falou comigo, vou te falar uma coisa, eu fiquei com medo de vir, porque a gente, né, o militarismo, a gente está acostumado, né, de ver essa rigidez, e eu fiquei com medo de vir, porque não sabia como é que ia ser essa situação. E chegando aqui, como que eu vi essa presença bacana da luz, né, do lado espiritual. Então, por que eu lembrei disso, né? Devido ao livre-arbítrio, né? Nós, do nosso meio de trabalho, nós podemos e devemos exercer isso que nós estudamos aqui. Isso é o livre-arbítrio, né? Não, vou só participar ali do estudo, para fora. Não, nós devemos, né? Nós devemos exercer na nossa casa, no nosso trabalho. Então, o livre-arbítrio é isso aí. É o que nós decidimos fazer com as informações que nós adquirimos. Pois não, a Liana está na fila, depois acho que o Guto quer falar alguma coisa, né? Tá, pode falar, Liana. Só um acréscimo aqui, depois dessa reflexão que a gente fez, né? De ainda existir uma possibilidade de trilhar caminhos que não são bons, de não fazer boas escolhas, mas reforçando aqui o comportamento de Alexandre, as palavras dele, a própria espiritualidade, não seria paternal, né, ou fraternal, até mesmo paternal, quando ele diz assim, quando é colocada aqui a situação dos dois, né, por questão de sintonia, atraem aqueles seres que os acompanham, mas Alexandre diz, o pobrezinho, ele se refere ao rapaz, depois de fazer essas colocações, o pobrezinho não se apercebeu dos perigos que o defrontavam e tornou-se a presa inconsciente de afeiçoados que lhes são invisíveis, tão fracos e viciados quanto ele próprio. Esse termo aí, o pobrezinho, a espiritualidade tendo um olhar paternal, né? E criando a possibilidade de uma mudança, mesmo que tudo seja feito de forma inconsciente, mas com aquele carinho de poder conduzi-lo de alguma forma a ter condições de fazer novas escolhas, de emanar novas energias, energias que possam atrair seres mais superiores, né? Esse carinho através desse pobrezinho aí me chamou muita atenção. E é interessante isso daí, né, que a gente tem, eles passam essa certeza, né? Por mais errado que nós somos, por mais erros que nós cometemos, né? Nós somos assistidos pela espiritualidade de luz e basta nós desviarmos nosso coração para eles, para que eles possam nos auxiliar, né? Pois não, Guto? Eu achei interessante, ela não é nova, mas já tem uma maturidade espiritual, maturidade das revelações muito grande. A gente sabe que ela vai ter que passar pela fase do crescimento. Adolescência, ela vai ser pressionada pelo mundo. Ela começa aqui. Para que ela continue firme, ela não é só um livre-arbítrio. Ela tem que vigiar. Aquilo que todos nós temos que fazer diariamente. Tá? Eu acho que é aí que tem o peso do ainda. Se ela não se vigiar, ela pode mudar um pouco. Tá? Então, acho que esse ainda serve para todos nós nos mantermos
naquilo que nós estamos aprendendo, não mantemos na nossa dedicação diária em criar os hábitos, tá, que nós estamos criando de reforma íntima e vigiar, porque a qualquer momento, cada um de nós, se não vigiar, pode escorregar, né? Então, para evitar que a gente escorregue, a gente tem que se policiar e muito, muito. Ela começa muito melhor que muita gente que chegou aos 60 anos de idade, com pouco cabelo na cabeça e cabelos brancos, e foi descobrir alguma coisa que ela já sabe a idade que ela estava, né? Quer dizer, isso é coisa que já vem de vidas passadas. Verdade. Isso mesmo, Guto. Ok. Alguém quer fazer mais algum comentário? Não? Então podemos dar continuidade, né? E, além disso, não tendo débitos muito graves do pretérito, condição que é isenta de contato com as entidades perversas, tal, mas vivendo muito mais pelo Espírito, e já leu. Isso significa, perguntei, que esta jovem é bastante pura e que continuará com semelhantes facilidades em toda a existência? Alexandre sorriu e observou. Não tanto. Ela ainda conserva os benefícios que trouxe do plano espiritual. Então, isso é interessante, né? Ela conserva os benefícios que trouxe do plano espiritual. Todos nós trazemos benefícios do plano espiritual, né? E a gente, muitas vezes, a gente perde, né, o que a gente trouxe pelo desuso, pela lei do desuso, né? Então, é muito interessante isso, né? Ela ainda conserva os benefícios que trouxe do plano espiritual e as cartas da felicidade ainda permanecem em suas mãos para extrair as melhores vantagens do jogo da vida, mas dependerá dela ganhar ou perder futuramente. A consciência é livre. Então, as cartas da felicidade ainda permanecem em nossas mãos. Está nas nossas mãos as cartas da felicidade. E é interessante, né? Porque quando a gente se adentra na doutrina espírita, Kardec entrega para a gente assim, ó, tá aqui o manual para ser feliz. Tá aqui. Que manual que é esse? Codificação espírita. Mais especificamente, se a gente pegar as leis morais, 10 leis morais. A primeira lei, a lei divina, né, que é a lei geral, a lei divina, na definição, na questão 614, fala para a gente. O que a lei divina, os espíritos respondem? É a lei de Deus. É a única responsável pela felicidade do homem. E o homem só é feliz porque dela se afasta. E ainda na 615 ele comenta ainda que essa lei ela é eterna e imutável como o próprio Deus. Então a lei da felicidade ela é eterna, não tem escapatória, é isso daqui, né? Como faz para ser feliz, né? Segue as leis divinas, a lei primeira, a lei da adoração, a lei segunda, a lei do trabalho, né? Segue essas leis, né? Irrestritamente para ver se você não vai ser feliz, né? Então, oi? E por que tem no Evangelho que fala assim, veio essa pergunta agora, a felicidade não é deste mundo? Porque a felicidade sublime, né? A felicidade sublime. O que é felicidade sublime? A felicidade sublime é aquela felicidade em que nós não estamos sujeitos a vicissitudes mais. Quando? Quando fomos espíritos puros. Por isso que é um processo de, né, evolução. Mas a felicidade deste mundo nós temos nas nossas mãos. Né? Nós temos nas nossas mãos. Por isso que fala, a
felicidade, o que é? Você seguindo as leis divinas, você vai ter o sentimento de felicidade. Mas você vai conseguir exercer as leis divinas em sua plenitude quando você for espírito puro. Aí vai ser uma felicidade, né? Ágape. Mas agora nós temos a felicidade em nossas mãos, né? Felicidade em nossas mãos, que é a possibilidade de nós exercermos as leis divinas conforme espírito imperfeito que ainda somos, né? Marco, posso dar uma palavra? Pois não, Márcio? É o seguinte, essa fala de que a felicidade não é deste mundo é do cardeal Morlot. E ele diz que está no Eclesiastes. Mas eu já li várias vezes outras pessoas, todo o Eclesiastes, e não contém essa afirmação. Aí vem um outro espírito, acho que é no mesmo capítulo, acho que é Lamennais. Desculpe se a pronúncia não é essa. Aí ele diz, a felicidade ainda não é deste mundo. Ou ainda aí. Tá? Então, se nós observarmos, ainda que não contenha no Eclesiastes, nós temos que entender que nós estamos num mundo de expiação e prova, não é um mundo feliz. Mas poderá ser desde o momento em que este mundo elevar-se, né? E então, aí todos os dois estão corretos ao fazerem essas afirmações, tá? Porque não é a característica ainda do nosso mundo. E lá, já que você citou o livro dos Espíritos, lá na pergunta 922, espero que não esteja atrapalhando o futuro comentário seu aí. Lá, não, vocês só enriquecem. Lá explica o que seria a felicidade ainda na Terra, né? Que é a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. Tá? Que até aquele nosso companheiro Orson Peter Carrara tem um artigo dele que ele equaciona. Ele chama de F a felicidade e diz que é igual PN mais CT mais FF. Tá? Então, para quem lembra aí do ginásio, da escola, né, as equações é uma boa lembrança. Tá bom? Excelente, Márcio. Muito bem colocado, viu? Então, isso aí. Então, a felicidade, nós temos a receita da felicidade em nossas mãos. Né? Nós temos a Madre Teresa de Calcutá. Não era feliz? Era feliz. Ela fazia o que ela gostava, que era atuar ajudando os pobres. Quando ela nos diz, né, que é a frase que eu sempre falo, né, nas minhas palestras, né, ela descobriu um paradoxo, ela amar muito até doer, a dor desaparece, só fica o amor. Se ela descobriu esse paradoxo, só fica o amor, não é felicidade, gente. Né? Não é felicidade. Então, é isso, né? A gente não pode jogar felicidade para outro mundo. Porque o mundo que a gente está vivendo é agora, nós temos que ser felizes agora. Né? Nós temos que ser felizes agora. Nós temos as nossas imperfeições, não vamos ter uma felicidade plena, mas vamos ter a felicidade que nos cabe. Nós não podemos abrir mão de ser felizes. Não podemos. Por quê? Porque o homem, ele foi feito para ser feliz, o homem não foi feito para sofrer. Nenhum filho é feito para sofrer. Você vai ter um filho? Não, é para você sofrer. Te trouxe ao mundo. Não, você vai trazer ao mundo para ele ser feliz, né, nas possibilidades dele. Então, nós fomos concebidos para ser felizes. Somos milhares de células, trilhões de células
de luz em nosso corpo para que nós sejamos felizes. Mas temos que fazer brilhar a nossa luz para nós atingirmos essa felicidade, né? Então, bem lembrado aí. E aí, eu trago aqui um livro de Emmanuel, chamado Passos da Vida. Esse livro, Passos da Vida, é de autores diversos, mas no capítulo 15 quem assina é Emmanuel. E esse capítulo 15, ele é chamado A Felicidade. O que Emmanuel traz para a gente sobre a felicidade? Ele diz: felicidade, na essência, é a nossa integração com Cristo. Não podemos ser felizes? Né? Podemos, se nós nos integrarmos com Cristo, se nós nos conectarmos com Cristo. Não sou eu que estou falando, quem fala é Emmanuel. Felicidade é, na essência, a nossa integração com Cristo de Deus. Quando nos rendemos a Ele, Cristo, para que nos use como somos, isso é interessante, né? Então, quando nós nos rendemos a Cristo, para que Cristo nos use como nós somos, não como que nós achamos que nós devemos ser e que nós podemos, mas como nós somos, na nossa essência. Quando nós entregamos a nossa essência para Cristo, Mestre, faça de mim o vosso instrumento. É isso entregar para Cristo, né? Então, Emmanuel nos diz que quando nos rendemos a Ele, para que nos use como somos e no que temos a benefício dos semelhantes. Olha que interessante, né? A benefícios semelhantes. Então, a felicidade neste mundo, ela é tão somente proporcional à capacidade que nós temos de ser útil para o próximo. Isso. Quanto mais útil nós podemos ser para o próximo, mais feliz nós somos internamente. Chico não era feliz? Ué, Chico era feliz, era um poço de felicidade. Nem por isso ele deixou de ter seus momentos difíceis, seus momentos ruins, as suas dores. E Chico está tão, né, as ações dele conectado com Emmanuel, que o próprio Chico falava que nos seus momentos de dores, Chico tinha suas dores, que nos momentos de dores ele ia para a favela para poder ajudar. Quando ele estava ajudando, ele via que a dor dele era mínima frente à necessidade imensa do próximo, né? Então, é isso, é a possibilidade de nós nos integrarmos com Cristo para que sejamos instrumento dele em prol do outro, né? E aí ele comenta ainda mais. Isso por quê? Porque todo bem que venhamos a fazer é investimento a nosso favor na contabilidade divina. Então, tudo bem que a gente possa fazer vai sendo contabilizado. Vai ser contabilizado. Né? Fez um bem aqui, um bem ali, está sendo contabilizado, né? Na contabilidade divina. E todo bem que nós fazemos para o próximo é revertido para o nosso coração. Nós temos uma sensação de felicidade maior. Em suma, diz Emmanuel, a felicidade colhida nasce e cresce da felicidade que se semeia. Ou melhor, à medida que ajudamos aos outros, por intermédio dos outros, o céu nos ajudará. Nossa, que coisa maravilhosa isso. Vou até repetir, né? A felicidade colhida que a gente vai colher, ela nasce e cresce da felicidade que você semeia para o próximo. Então, você quer ser feliz? Faça o próximo feliz. Você está semeando a sua felicidade para você coletá-la. Ou melhor, à medida que ajudamos aos outros, por intermédio dos outros, o céu nos ajudará. Então, Deus fala conosco através de quê? Do próximo. Do próximo.
né? Então, se eu ajudo o próximo vai ser o veículo de Deus para trazer felicidade para mim, né? Então, felicidade sim nesse mundo, né? À medida que nós entendemos essa dinâmica da lei divina, a lei do trabalho. Por isso que a primeira lei é a lei do trabalho, gente. Por isso que fala lá na lei divina, né? Para ser feliz, né? O item da felicidade do homem é a lei divina. Primeira lei, a lei da adoração, e a segunda lei, a lei do trabalho. Primeira lei, conexão com Cristo, com Deus. Não está falando isso que a Emmanuel falou? Se conecte, se integralize a Cristo. Faça conexão, lei da adoração. Depois, semeie fazendo a felicidade dos outros. Lei do trabalho. Trabalho nem isso na doutrina espírita, tudo aquilo que a gente possa fazer de bem para o próximo. Então, veja como tudo vai se casando. E é isso que é o objetivo do nosso estudo, né? Nós irmos conversando e nós vamos absorvendo essas maravilhas da doutrina espírita, que são coisas simples, mas que a gente deixa passar desapercebido. A gente tenta ver muitas coisas complexas, enquanto a gente abre mão do simples, né? Então, o simples que é essencial para a vida. Ok? Alguém quer fazer algum comentário? A leitura de Emmanuel. Vamos continuar. As cartas da felicidade permanecem em nossas mãos, hein? Permanece. Então, continuei perguntando. Não seria difícil prepararem-se todas as criaturas para receberem a influenciação superior? Isso é interessante, né? Perguntando. Então, não é útil nós nos prepararmos para receber a influenciação superior? Porque está dando esse exemplo aqui, né? A menina, ela tem condição de receber a influenciação. E aí é interessantíssimo, né? Porque como que chama esse capítulo 5 que a gente está estudando? Influenciação, né? Influenciação. E quando a gente lê o tema do capítulo influenciação, a gente pensa o quê? Eu primeiro pensei no negativo. Pois é. Todos pensam no negativo. Influenciação. Opa, influenciação dos irmãozinhos, obsessores. E aqui está mostrando que não, está mostrando o seguinte: nós temos que nos preparar para a influenciação dos irmãos superiores. É um preparo. Enquanto que a influenciação dos nossos irmãozinhos não sabedores, não conhecedores, é um despreparo. Não é verdade? É um despreparo. Se a gente não se prepara, se a gente não se cuida, a gente se descuida. Se a gente se descuida, a gente se envolve em zonas de baixa vibração, mas por nós mesmos, né? Nós envolvemos em maledicência, nós cometemos coisas que não são aprazíveis para o próximo. Isso é um descuido. E aí nós sofremos influenciação, sim, dos nossos irmãozinhos poucos sabedores. Mas se nós nos prepararmos para sermos influenciados pelo bem, pela espiritualidade superior, é por essa espiritualidade nós vamos ser influenciados. Por quê? Porque eles estão ávidos para nos influenciar, porque é o trabalho deles. O que é mais forte, gente? O trabalho de quem quer trabalhar, e hábito do trabalho, né? Ou as ações de quem está no marasmo, as ações de quem está na inércia, as ações de quem não se embrenha com as realidades da vida. Então, o que é mais fácil, mais forte é esse trabalho de quem quer trabalhar. Então, por isso que a energia do assessoramento dos irmãozinhos de luz, ela é forte. Então, se nós nos prepararmos um pouco, nós abrimos esse portal para essa influência. E isso é fenomenal,
Porque quanto mais a gente abre esse portal, mais a gente vê, né, essa maravilha na vida da gente, mostrando as nossas ações, os nossos passos, né, aumentando a nossa sensibilidade para determinadas coisas que nós passamos a perceber e vemos como é belo, né, essa presença de luz na nossa vida. E eu sempre lembro, quando eu falo isso, do quando eu estava saindo de carro daqui de casa, estava eu na Gelli, e eu falei do Cristo, começou a tocar a música Jesus Cristo no rádio, e aí quando começou a tocar a música Jesus Cristo, eu disse, olha aí, a gente olhou para frente, uma imagem do Cristo gigante no caminhão, letreiro no caminhão, né? Então é isso, vai começando, né, os irmãozinhos de luz, vai começando a nos colocar nessa sintonia, né, nessa sintonia. Ok? Então vamos lá. Todas as criaturas. Então não seria difícil prepararem-se todas as criaturas para receberem influenciação superior? Aí Alexandre responde. De algum modo, esclareceu ele, todas as almas retas dentro do espírito de serviço e de equilíbrio podem comungar perfeitamente com os mensageiros divinos. Todas as almas retas podem comungar com os mensageiros divinos. Então, o fato de ser uma alma reta é aquela alma, aquele espírito que está caminhando pelo bem, para o bem, só isso. Todos nós, basta que nós desenvolvamos o nosso livre-arbítrio para o bem. A gente caminha nesse rumo reto. E uma vez que a gente está nessa trilha reta desse caminhar, a gente abre esse portal de comunicação com a espiritualidade superior, espiritualidade de luz, para que nós sejamos influenciados por ele, né? Então, não é o melhor médium, né? Não é aqui, não, é todos, desde que estejam caminhando nesse caminho. E mais, isso nos diz, né, que há maior prazer no reino do céu para o sofredor que se arrepende, né? Maior prazer para aquele sofredor que está desviado, que se arrepende, do que aquele irmão que está no caminho correto. Por quê? Porque quem está no caminho correto, naturalmente, já é assistido. Agora, quem está naquele caminho desviado, o arrependimento é o ponto para que ele chegue, para que ele volte para essa linha reta, para que ele seja influenciado pela espiritualidade superior, né? Então, que nós voltemos para essa linha da reta, para essa linha da retidão do ser, né? Para que nós tenhamos o nosso portal de conexão com a espiritualidade de luz. Então, todas as almas retas, dentro do espírito de serviço e de equilíbrio, olha a importância do equilíbrio, né? Então, mais uma vez, aquele conselho de Pedro para Paulo, né? Paulo, a melhor posição da vida é o equilíbrio para nós, que nós nos equilibremos sempre, que nós procuremos sempre voltar para o nosso eixo de equilíbrio. Então, dentro do espírito de serviço de equilíbrio, podem comungar perfeitamente com os mensageiros divinos e receber programas de trabalho e de iluminação. Olha que bacana, né? Então, quanto mais a gente se mergulha nesse caminho do bem, mais a gente é auxiliado, mais para nós chega esses programas de trabalho de iluminação. Que programa de trabalho de iluminação que é esse? Coisa simples da vida. Você está ali fazendo a sua atividade e chega uma opção para você.
Poxa, olha só, dá para você desenvolver essa tarefa aqui para ajudar o próximo. Você está recebendo programas da espiritualidade. Basta que a gente aplique na nossa vida, né? Está recebendo. E aí, né, eu vou exemplificar, né? Vou exemplificar lá com o laboratório do hospital onde a gente trabalha, né? Assim que eu cheguei em Natal, cheguei no hospital, aí eu vi uma recepção lá no hospital e a TV projetando o jornal. Chegava de manhã, pacientes lá, inquietos, aí projetando o jornal. E o jornal só coisas que não são agradáveis. E aí eu falei assim, poxa, né, vamos tentar começar a mudar, vamos tentar tirar esse jornal. E eu já tinha esse projeto das nossas frases, que nós vimos publicando já há algum tempo, e eu já tinha armazenado essas frases. Falei assim, e se nós colocarmos essas frases no lugar do jornal? Olha o programa da espiritualidade que ele está trazendo para a gente. A espiritualidade falando, e se nós colocarmos essa frase que a gente te orientou a começar do nada lá atrás, e agora você já tem uma quantidade, aí fizemos um projeto para conseguir uma TV nova, grande e tal, difícil, mas conseguimos, colocamos. E aí deu uma diferença. Mas aí no estudo das obras espíritas, Chico nos diz, sempre quando ele entra nos reinos, nos lares espirituais, né, ele comenta, mas música divina, né, equilibrando o espírito. E se a gente acrescentar a música? E aí nós fomos fazendo esse trabalho. Fazendo esse trabalho, e se nós lá fora fazer igual o Chico fala pra gente, que quando ele chega no mundo espiritual, ele vê flores maravilhosas que acalmam, enebriam, né? E aí a gente começa a plantar flor no caminho. E essas flores no caminho geram sorrisos dos pacientes. E assim, gente, vai recebendo os programas, a gente vai fazendo, vai chegando mais, vai recebendo, vai chegando mais, vamos envolvendo. É assim. Não é? É dessa forma. Então, receber os programas de trabalho, se a gente trabalha, a gente se ilumina. Iluminação. Independentemente da técnica do mediunismo. Olha só, independentemente se é um bom médium, se não médium, independe. Se você entra no caminho da retidão do bem, você vai receber essa comunicação. Independentemente da técnica do mediunismo que presentemente se desenvolve no mundo. Não há privilégios na criação, gente, isso é para a nossa vida. Não há privilégios na criação. Todos que se adentrarem no bem, no caminho da retidão de atitudes, vão ser amparados e vão ser orientados, todos nós. Não há privilégios. Existem, sim, os trabalhadores fiéis, né? Não há privilégio, há trabalhadores fiéis, né? Então, para nós que nos reunimos aqui, tenho certeza que todas as quartas-feiras vão chegando 1001 outras coisas para a gente fazer que vai desviando a gente. Ai, hoje eu não vou participar, porque tem isso aqui para fazer, que não sei o que tem aqui para fazer. A gente bate o pé e está aqui, né? Nessa conexão entre nós e um plano espiritual de luz. Então, é a dedicação do trabalho. Não há privilégio na criação, existem sim trabalhadores fiéis. Trabalhadores fiéis. Né? Então, que a gente permaneça fiel nesse intuito de sermos pessoas melhores. E para nós sermos melhores, nós temos que estar aqui reunidos,
conversando, debatendo, pensando, reforçando, né? E a gente, quando termina o estudo, né, a gente está refeito, né? Está refeito dessas informações, dessas instruções. Pois não, Adriano? A espiritualidade amiga pediu que eu abrisse o meu celular na Bíblia, né, que eu tenho online. Então, eu abri no Salmo 32, a mensagem que chegou para a gente, e eu vou ler a partir do número 7, se você me permitir. Lógico. Tudo a ver com o que a gente está falando. É Salmo 32, capítulo 7. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos. E cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Ó, a retidão, né, Adriana? Olha só. Falando, né? Uhum. Pois é, de arrepiar, né? E alegrar também, alegrar em Cristo, né? Sejamos retos de coração, né? Impressionante, né? Impressionante. Verdade. Então, é isso daí, que nós continuemos e avancemos cada vez mais no caminho da retidão. Né? Então, não há privilégio na criação. Existem, sim, os trabalhadores fiéis, compensados com justiça, seja onde for. Isso é interessante, né? Então, gente, se nós estamos trabalhando em prol do bem, nós somos compensados com justiça, com a justiça que nós merecemos, né? Então, que nós tenhamos essa certeza e façamos o nosso trabalho no caminho do bem. Fortemente emocionado com as observações ouvidas, senti que o meu pensamento se perdia no mar de novas e abençoadas ilações, né? Eu acho que André está falando do nosso até do pensamento, né? Do nosso pensamento aqui, né? Depois disso tudo, né? Que nós conversamos sobre a necessidade do caminho reto, vem a Adriana aqui e traz para a gente essa leitura maravilhosa do Salmo 32, né, Adriana? Do Salmo 32. Eu fiquei muito emocionada, né? Porque, assim, como você falou, quando a gente está aberto para a espiritualidade, ela chega, né? Ela chega, que a gente não pode duvidar. Tem muita gente que, no nosso estudo, que já tem essa anteninha bem abertinha, bem ligada. Agora ainda tem medo, porque diz assim, será que sou eu que estou sentindo isso? Será que é meu? Ou é da espiritualidade? A espiritualidade amiga está lhe dizendo que é da espiritualidade, que você também já está pronto e pronta para falar. Então, e aí, a Adriana leu o 32, eu vou ler aqui o 92, também chegou para mim aqui. Salmo 92, bom é louvar o Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a sua fidelidade. Então, desde de manhã até o meu deitar, né, conforme nos fala o Salmo 23, né, sobre o instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene, pois tu, Senhor, me alegrastes pelos teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras! Muito profundos são os seus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isso. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente, ou seja, o mal ele se extinguirá.
Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre, ou seja, o bem sempre vence. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam iniquidade. Quando ele fala todos os seus inimigos perecerão, é tudo aquilo que nós trazemos, gente, ainda de imperfeito. As nossas imperfeições são os nossos inimigos. Eles sim desaparecerão com o tempo, desde que nós nos dediquemos ao bem, ao caminho reto. E aí continua o Salmo. Porém, tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Né? Então, quando a gente se adentra no caminho do Cristo, né, nós somos ungidos com óleo. Né? E é interessante que esse óleo que ele fala, né, é o óleo da proteção total. Por isso que no Salmo 23, né, unge minha testa, né, meu cálice transbordará. Por quê? Porque é Davi conduzindo as ovelhas vão, o tato da ovelha é com o narizinho, né? Então ela vai naquele nariz, ali naquela região pedregosa, vai machucando o nariz, ferindo. E aí vem o pastor e passa aquele óleo curativo, né? Ungindo as feridas. Então, quando ele diz, serei ungido com óleo fresco, todas as nossas feridas serão tratadas. Quando a gente está no caminho do bem, no caminho do Cristo, né? Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, né? Isso é interessante, porque os nossos olhos verão os nossos desejos sobre as nossas imperfeições, porque nós estamos nesse caminho da mudança. Nós vemos as nossas imperfeições e desejamos combatê-las. Então fala nesse salmo isso, né? Que os nossos olhos vão ver esse nosso desejo de eliminar essas nossas imperfeições. E os meus ouvidos ouvirão este meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, né? Isso é a lei, né? A gente acabou de falar, né? Aqui nesse capítulo sobre a recompensa, né? Que é a justiça. A gente acabou de falar, né? Não há privilegiados na criação. Existem sim os trabalhadores fiéis, compensados com a justiça, seja onde for. Então, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus, né? Estar plantado na casa do Senhor é isso, nós estamos aqui estudando bem de como podemos nos melhorar, né? Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. E para finalizar, para anunciar que o Senhor é reto, ele é minha rocha e nele não há injustiça. Olha aí, Adriana, de novo a palavra retidão, né? De novo a palavra retidão, não por acaso, né? Vem aqui, abre o Salmo 92. E por acaso o Salmo 92 fala no final sobre a retidão, né? Fala no final sobre a retidão. Então, para finalizar, eu repetir aqui, para anunciar que o Senhor é reto, ele é minha rocha, e nele não há injustiça. Então, seremos sempre, então, recompensados pela justiça divina. Então, convido a todos para nós terminarmos por aqui. Alguém quer fazer algum comentário sobre essa retidão que foi forte de hoje? Se não, algum voluntário para poder fazer a prece de finalização? Acho que a Isabel está dizendo que é voluntária, né, Isabel? Isabel, antes da prece, eu vou só falar o seguinte: a mensagem que a Adriana falou, né, da espiritualidade amiga, falou que a mensagem para ser lida da nossa agenda seria da data de 24 de março, que é no domingo. E essa mensagem é de André Luiz, está lá no livro dos Mensageiros, no capítulo 26, onde fala: Deus nos deixa sozinhos, por vezes, a fim de refazermos o aprendizado, melhorando o nosso próprio coração.
né? Então, muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, né? É um momento que nós precisamos nos dar sorte, para que nós possamos refazer o nosso aprendizado e melhorar o nosso coração. Então, visto isso, eu convido a Isabel para poder fazer a prece de finalização. Agradecendo ao estudo dessa noite, a espiritualidade amiga que nos abençoou, agradecendo ao nosso instrutor, Marco, pelos seus ensinamentos, a todos que participaram com suas intercessões, agradecendo que possamos, com base nesse capítulo que encerramos hoje, sermos abençoados com essa intercessão para que mantenhamos o equilíbrio o máximo possível dos nossos dias. E agradecendo, convido então a orar a prece que Deus nos presenteou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Obrigada Que a assim todos. seja. Obrigado, Isabel. Então, que a palavra de hoje, retidão, né? Caminho reto, esteja na nossa vida. Até hoje ainda fico surpreso ainda, né? Essa cinta espiritualidade, eu fico surpreso, né? Como que casa direitinho. A Adriana pegou o 32, falou da retidão, e eu pego o 92, do nada, eu peguei o 92, fui lendo, chegou no final da palavra retidão lá. Então, que a gente tenha essa certeza, né, do assessoramento da espiritualidade usando a nossa vida. Então, um abraço a todos. Um abraço a todos. Até a próxima, se quiser.